Olá, queridos amigos. Eu sou Sebastião Camargo. Esse é mais um programa O Despertar da Consciência. É uma alegria imensa tê-lo como parceiro, como irmão de alma, como trabalhadores do Cristo sobre a luz do ensino universal dos Espíritos. É uma alegria muito grande poder ter a sua audiência, ter a sua vibração amorosa para nos sustentar nessa tarefa de iluminação e libertação consciencial. Quando falamos do ensino universal dos Espíritos, como dissemos na outra transmissão, estamos falando de uma filosofia transcendente, de uma ciência imanente e de uma moral consequente. Porque o Espiritismo começou como uma filosofia, perguntas e respostas. Para que houvesse a comprovação do que fora respondido, precisou da ciência de investigação dos fatos. E após a comprovação dos mesmos, precisava-se de um código de ética e moral para colocá-los na vivência. Porque quando falamos de ética, estamos falando de um conjunto de normas, de regulamentos. Quando falamos de moral, é esses regulamentos, essas normas na atitude e na ação. Porque se estamos falando do ensino universal dos Espíritos, ele não tem cercas, ele não tem cerceamentos, ele não tem imposição. O Espiritismo, como ensino universal, qualquer um, letrado ou não, cristão ou não, tenha ou não a crença, pode recebê-lo. Ele caminha com o progresso e jamais será ultrapassado. Ele assimilará sempre todas as doutrinas saídas do domínio da utopia, transformada em verdades práticas. Se assim não fizer, ele se suicidará. Isso é o próprio Kardec em A Gênese, no item 55 do capítulo 1. E se a ciência demonstrar que ele está equivocado em um ponto, modifica-se este ponto, porque diante de fatos não existem argumentos. Se novas revelações chegar ao nosso conhecimento, pela ciência, pela filosofia, pela religião, que nós chamamos de moral, ele vai analisar e, se for verdades práticas, porque se for uma informação filosófica, precisa da comprovação científica para que depois possamos incorporar o conteúdo sem desconfigurar a base. Como disse também na outra semana, é uma doutrina eterna, segundo Allan Kardec. Então ela não começou com ele e muito menos terminou com ele. Ele próprio afirmou, está na Revista Espírita, que parece que foi reservado à sua época juntar os fragmentos ou alguns fragmentos em partes. Porque a doutrina não existe por completa em parte alguma, segundo Allan Kardec. E fragmentos esses, segundo Francisco Thyssen e Zeus Van Duil, na mais bela bibliografia de Kardec e seus contemporâneos, que jamais serão concluídos. Porque se o ensino é cósmico, nós estamos falando de alguns fragmentos para serem compreendidos e vivenciados para o planeta Terra. E em Júpiter, como será o Espiritismo por lá, já que se trata de uma lei da natureza, segundo o próprio Kardec? Ou segundo os Espíritos, porque ele mesmo assumiu a condição de organizador da doutrina dos Espíritos, conforme eu já falei. Nunca o de codificador, isso ficou por nossa conta. A codificação, como eu disse, é o livro dos Espíritos. As demais obras começam a decodificá-lo. E será que ele fez todas as perguntas? Quantas perguntas houvera desde Gabriel Delany, Leon Denis, Ernesto Bozando, Alexandre Kizakov, Gustave Gelei, Ebbe Sajan e tantos outros luminares
e contemporâneos de Kardec, até os dias atuais com Joana de Ângeles, com Emmanuel, André Luiz e tantos outros luminares. Então, se Jesus prometeu-nos um outro Consolador que explicaria, esclareceria o que não ficou compreendido em seus ensinos, que relembraria o que havia dito e ficou no esquecimento, que completaria o que não pôde dizer, será que ele parou de enviar informações? A cada segundo chegam novas informações. Para aqueles que têm olhos de ver e ouvidos de ouvir, para aqueles que não cerceiam a informação, que são livres pensadores, como nos informou o apóstolo do Espiritismo, Leon Denis, a doutrina é para livres pensadores, ou para mentes livres. Não é dogmática. Ela propõe, e o que propõe é baseado em fatos de experiências morais. Hoje, como prometido, vamos ficar mais nas perguntas e respostas. Aquelas que ficaram da semana passada foram respondidas pelo WhatsApp, por e-mail. Creio que os irmãos que receberam as informações, se quiserem interagir, e peço a vocês, a quem agradecemos profundamente, tudo e todos, onde quer que se encontrem, tanto no Brasil quanto fora dele, que se não mencionar os nomes para quem está conectado conosco, é por conta do tempo, que é muito curto, é cerca de 1 hora mais ou menos. Então nós vamos focar em primeiro plano nas perguntas, em quem está perguntando, e depois, vez por outra, a gente vai lembrando um aqui, outro ali, mas lembrando este aqui, outro ali, na intenção de lembrar todos, falando de alguns. Tudo bem? Então que Deus nos abençoe neste instante divino, que o Cristo encontre em nós as predisposições para que a mensagem seja clara, consoladora, esclarecedora, levando estímulos para a libertação. De modo que, se eu tenho algumas interrogações em minha mente, o que é o Espírito? Qual a sua verdadeira origem? Qual a sua real natureza? Qual a sua destinação? Porque o Espiritismo trata da origem, da natureza e da destinação do Espírito. Começamos a falar de consciência, de espírito, de alma, de personalidade e subdivisões no programa passado e vamos continuar. Porque foi Allan Kardec, e mesmo muito antes dele, isso é milenar, a troca de espíritos em corpos de adultos, por exemplo. A troca de personalidades no mesmo espírito, mesmo adulto. Então, a troca de espírito da concepção ao nascimento. Isso é fato. Espíritos luminares como Joana de Ângeles e outros narram essas verdades. Não tem como adiar, porque o Espiritismo não tem rodeios. Ele vai direto ao ponto. Ele veio para tirar os véus. Agora, quem compreende? Aqueles que se moralizam, conforme consta na questão 18 da obra O Livro dos Espíritos. O homem penetrará um dia no mistério das coisas que lhe são ocultas? Sim, à medida que ele se depura. Mas para compreender algumas situações, isso há mais de 160 anos fora dito, ele precisa de dons, de aptidões que ainda não possui, que hoje nós conhecemos. A intuição. E logo após Kardec anotar isso, ele próprio usou a intuição no mais alto grau, escrevendo obras como a Gênese, fruto da sua intuição em mais ou menos 90% das informações. Leon Denis chegou ao ponto de usá-la, de fazer um link com a sua consciência e escrever obras como O Problema do Ser, do Destino e da Dor em 2 horas sentado embaixo de uma árvore, por exemplo, em contato com a natureza. E assim como seus contemporâneos. Então sejamos nós continuadores de onde Kardec parou, não de onde ele começou no mundo fenomênico.
porque a era do fenômeno, segundo o nobre professor, encerrou em 1859, nos artigos de março e maio. A era da curiosidade já passou. O da filosofia já chegou para que estudemos as forças e as leis para uma compreensão mais vasta e veraz do Espiritismo. E o da moral já está chegando. E como eu disse, em 1862, ele foi a campo e encontrou grupos, como está nesta obra citada, e lembrado por Ivone do Amaral Pereira na obra Ivone, a Média Iluminada, que foi motivo de grande satisfação para Allan Kardec encontrar grupos que não tinham mais a mediunidade ostensiva, a comunicação direta com os espíritos. O que interessava aqueles grupos era a vivência da doutrina dos espíritos, que comentava os ensinos de Jesus para colocar esses ensinos ao alcance de todos. O que interessava a esses grupos era a caridade como processo de autoiluminação, como Kardec coloca nesta obra que eu citei. Caridade é a sublimação da personalidade. O contrário ocorreu quando ele encontra um segundo grupo, onde uma média estava psicografando uma mensagem de um espírito com a mão direita, outra mensagem de outro espírito com a mão esquerda, uma terceira mensagem de outro espírito pela psicofonia. O que é contrário a uma grande satisfação? Para mim é um grande desgosto. Um terceiro grupo também fora encontrado, no qual, ou nos quais, porque não fora só um, os participantes estavam degladiando, brigando entre si, e queria que Kardec fosse o juiz. E após um silêncio profundo, ele afirmou: eu estarei sempre ao lado daqueles que mais se amarem e tiverem a caridade como norma de conduta. Foi onde ele grifou mais uma vez: a caridade é a sublimação da personalidade. Beneficência é aliviar a dor do outro, quer seja a fome, quer seja a nudez, quer seja a sede, quer seja a enfermidade. Caridade é libertar o outro da dependência. Luiz Carlos, que está representando o nosso telespectador, tem alguma dúvida de alguém, ou até sua, porque vale as suas também. Sem dúvida, já tenho as minhas, mas eu vou atender aqui o Rodrigo Mota, que vai complementar com a minha também. Tantas doutrinas e conhecimento trazem a explicação lógica e racional de que somos seres de outros planetas. Botou entre aspas, anjos caídos. O que a doutrina, de uma forma mais contemporânea, tem a dizer sobre isso? Aí eu complemento. Você nos falou que o ensino universal dos espíritos, que não tem fim, o que nós estamos tentando alçar voo seriam deste plano terrestre, né? E aí você falou em Júpiter, quem sabe nós temos que aprender muita coisa. E diante dos estudos que nós fizemos na casa, nós descobrimos que, na revista Espírita, falando que uma alma encarnada aqui, se encarnasse em Júpiter, ela seria um animal doméstico. Tamanha a dificuldade que ele teria lá. Então vamos juntar as duas perguntas aí. Quando falamos de anjos caídos, podemos mencionar a queda moral, mas não a queda compreendida como alguns afirmam, e são poucos, pouquíssimos. Essa eu desconheço na criação. Deus criar espíritos iluminados da sua essência pura e eles se revoltarem contra o Criador, essa eu desconheço no ensino universal dos espíritos. Mas a queda moral, como dos capelinos, porque o planeta estava subindo um degrau no processo evolutivo e quem não acompanhou moralmente fora transportado para orbes segundo o seu estágio evolutivo. Essa sempre houve e sempre haverá.
pode acontecer com qualquer um de nós que não acompanharmos, principalmente neste momento, que Jesus está convidando-nos a avançar. E ele foi muito claro quando afirmou: quem comigo não se ajunta, espalha. Ou entram ou saem da porta. E ele é a porta das ovelhas. Então, falar de Jesus sem confirmar a fala na atitude, conforme Emmanuel, porque quando 1% do cristianismo de nossos lábios conseguir transformar em nossos atos de cada dia, conforme consta na obra Servidores no Além, a humanidade inteira será libertada de todo o mal, plenamente, segundo o autor. Então, quedas morais sempre existiram, sempre existirão. Até porque o nosso professor é Jesus, o Cristo. Jesus, o que veio até nós, e o Cristo, que é a sua consciência mater. Mas houve outros, à semelhança de Jesus, que vieram desse Cristo, muitos. Zoroastro, Hermes Trismegistus, Buda, Krishna e vários outros luminares, até Chico Xavier. E quantos outros, como Divaldo Pereira Franco, são luminares, são frações dessa consciência crística que se fizeram um com ele. Mas estou falando do Cristo, governador supremo do planeta Terra. Não estou falando do Cristo que governa Júpiter, nem o que governa Marte, nem o que governa o sistema solar, nem o que governa uma constelação menor, nem uma maior, nem uma galáxia, nem uma nebulosa menor, nem uma maior, nem um universo, nem uma dimensão. Porque há incontáveis Cristos, e nós já sabemos disso com Emmanuel, José Herculano Pires e Francisco Cândido Xavier. Mais alguém, Luiz? Por enquanto ainda não, Sebastião. As pessoas estão tímidas. Não sei se assustaram um pouquinho com a informação, né? Eu estou cheio de dúvidas e vou fazer algumas perguntas para você, já que o público tem as respostas também. O que você entende acerca da alma como um projeto do espírito? Ou seja, ela não nasce pronta, assim como Deus não nos criou pronto. Porque esta ideia, essa tese é de Ernesto Bozano, como cientista anticético, não acreditava nem em espíritos e muito menos na doutrina. E depois, tanto ele como o Leon Denis e vários outros autores, a começar por Allan Kardec, e antes deles outros luminares no Oriente, já falavam disso há milênios. Que a cada encarnação, conforme Ernesto Bozano, o espírito, a individualidade, vai fabricar uma alma. Então, se você fosse a alma que nascesse pronta, você não saberia o que fazer com esse corpo, por exemplo? O que você acha? Com certeza eu saberia. Porém, eu estou me construindo como alma, possivelmente sendo um ponto de luz desse espírito, dessa individualidade, mas começando nas suas primeiras experiências. Aí tem dificuldade na condução até mesmo do próprio corpo, né? Mas é possível, né, como um ponto de luz que ela possa acessar. Depende da vontade, do desejo sincero. Mesmo com toda essa dificuldade, essa nova aluna na condução, no mínimo, do corpo físico, ela teria até uma certa facilidade. Numa das perguntas que nós conversamos, eu perguntei para você assim, se o que eu tenho para uma condução do meu corpo físico, espiritual, mental, se eu teria tanta dificuldade assim. Porque nós sabemos que pode haver, como foi falado no programa 1, o espírito imaturo, que também tem a dificuldade na condução dessa alma encarnada. Aí você me respondeu que para viver numa paz e numa harmonia, o conhecimento necessário que nós podemos acessar seria facilmente uma condução tranquila. Então vamos relembrar alguns autores. Será que Allan Kardec estaria equivocado quando afirmou que o homem, o que está encarnado, é um pequeno mundo? Ele disse pequeno mundo. O diretor é o espírito. O princípio dirigido é o corpo. O corpo representa para o espírito a sua criação.
do qual o espírito seria Deus. De modo que o menor movimento de uma célula no corpo, o espírito sabe e cataloga cada um dos movimentos segundo as funções de cada célula. Isso, Allan Kardec. E, ao mesmo tempo, se ele coloca o espírito como um Deus que criou o corpo, quando o corpo dá problema, ele não sabe consertar? Agora deixa o Allan Kardec aqui e vamos ver o seu fiel pupilo. Tanto antes como Jerônimo de Praga, ao lado de Jan Hus, que foi outra etapa de Kardec, reconhecemos tanto a presença de Jan Hus como uma outra vivência, e agora o próprio Leon Denis, lá como Jerônimo de Praga, agora aqui fiel escudeiro outra vez. E na obra O Problema do Ser, o Destino da Dor, de ordinário, o que está aqui não passa de uma fração desse eu profundo, desse espírito que é o Deus que criou o corpo. E quando o corpo apresenta uma problemática, como está nesta obra citada, que estava morrendo por negligência, por descuido, por desleixo ou por ignorância de quem estava conduzindo. E a outra personalidade do mesmo espírito que assume usou essas palavras no plural. Estou assumindo porque nós precisamos desse corpo. Quem está no comando não está se alimentando adequadamente e quando alimenta não sabe absorver os nutrientes. E fica durante 4 anos consertando o corpo. E depois, antes de entregar o comando, manifesta uma segunda, ou melhor, uma terceira, porque a que estava no corpo, a que reassumiu, ou que assumiu para consertar, que ignorava a existência das duas, mas era do mesmo espírito, e foi intitulada de moleque, tão frágil que ainda era. Não estava nem no nível daquela que deixou o corpo ir à falência. E a gente percebe que ainda uma outra personalidade estranha àquelas se expressou, e uma que conhecia todas as demais, e assim por diante. Nós poderíamos falar de diversos autores, como Joana de Ângeles. O que encarna é um ponto de autoconsciência pura. Mas eu te pergunto, uma semente é o que há de mais puro no interior de um fruto, no galho de uma árvore. Pelo menos é o que eu consigo vislumbrar numa árvore frutífera. Quando ela nasce, ela sabe ser árvore? Ela mesma não sabe. Alguém vai governá-la, e nós sabemos que é um elemental que já fora planta um dia. Está lá com Allan Kardec, o espírito das flores, que gerenciava os sabores, os odores, as cores, os perfumes. Então tinha alguém coordenando. Então alguém precisa lembrar que ela pode ser árvore. Então a função do espírito na atual encarnação, conforme vemos com o próprio Jerônimo de Praga, após gestar como árvore mãe uma semente chamada Leon Denis, agora ele traz ela para a Terra, para a encarnação. E ele próprio foi o mentor durante 50 anos na gestação, educação e preparo desta alma. Só quando pronta, ele afasta, outros se aproximam como Joana d'Arc, Sorella e outros amigos para lhe servir de parceiros. E eu poderia citar um número enorme de outros seres. Joana de Ângeles afirmando, como eu disse na outra apresentação, na obra Dias Gloriosos, que nós alteramos não apenas a manifestação do DNA, que nós chamamos de fenótipo, nós alteramos também o genótipo, toda a programação. Ou seja, se eu herdei um material onde na consciência desse DNA, no genótipo, está que eu vou desenvolver um câncer, eu não sou obrigado a isto. Eu posso alterar totalmente esta programação, conforme também consta em André Luiz, em Missionários da Luz e outras obras, e ser herdeiro de mim mesmo, porque Leon Denis, voltando na obra O Problema do Ser, o Destino da Dor,
ele narra com toda clareza, assim como André Luiz na obra Evolução em Dois Mundos. Não somos criaturas imaginárias como se fossem confeccionados num paraíso de papelão. Nós nos fizemos através dos milênios. André Luiz acreditando que gastamos 1 bilhão e 500 milhões de anos do princípio inteligente até o homem, que foi a cifra daquele momento. Porque naquela obra ele foi claro quando afirmou que o sistema nervoso do corpo humano começou nos crustáceos. Joana de Ângeles acrescenta mais um ponto neste conto e na obra Iluminação Interior traz à baila que a informação que o sistema nervoso começou na seiva das algas verdes nos leitos oceânicos. Isso é o ensino universal dos espíritos que eu conheço, que você conhece. Não a coisa estanque que uns querem que eles sejam. Que qualquer coisa fora isso seria chamada pureza doutrinária. Fora de Kardec, e olha que tem gente afirmando que Emmanuel foi obsessor de Francisco Cândido Xavier. Eu conheço um Emmanuel que foi, sim, mas não o Emmanuel que conhecemos. Um Emmanuel falso que, num dado momento, achou uma brecha e, mesmo sendo Chico Xavier, começou a escrever algumas coisas estranhas. Mas quando o Emmanuel, verdadeiro, achou também uma brechinha, ele anota uma frasezinha: Chico, o dia que eu destonar de Kardec, fique com Kardec. E Chico acorda. Então nós precisamos ler as obras de André Luiz, por exemplo, e ver a evolução do pensamento do autor dentro das obras, assim como de Joana de Ângeles, como nós já estudamos. Do próprio Emmanuel, que aqui afirma tal coisa, do próprio Kardec, que em determinado momento ele refaz o seu pensamento e tem a coragem de dizer que os espíritos não sabem tudo. Não é porque eles ditaram a codificação como livres pensadores, como filósofos, cientistas, religiosos, que são donos da verdade. Joana de Ângeles, como eu disse, na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, informa-nos ou informou-nos que dor era bênção. Deus a enviava somente aos seus eleitos. Mas mais tarde, a própria autora, ainda na mesma obra, altera totalmente o seu pensamento. Homens cegos e surdos, por que interpreteis tão grosseiramente os ensinos de Jesus? Não é Deus que retira do que tem pouco, é o espírito negligente e descuidado que não cultiva o patrimônio que seu pai lhe confiou, então ele perde por negligência. E nesta mesma lição, Deus encoraja todos os esforços que tendem para o bem, multiplicando 100 ou 1000 vezes a mais se eu quiser sair da dor, por exemplo. E nas obras sequentes da autora, quando ela encarna no Brasil, e a partir daí, após anos, começa a trabalhar com Divaldo Pereira Franco, porque estivera com Jesus como Joana de Cusa, mais tarde com Francisco de Assis como Clara de Assis. Um pouco mais como Juana Inés de la Cruz, no México. Foi Prêmio Nobel de Literatura, a maior poetisa das Américas, foi médica. E depois como Joana Angélica de Jesus, para a nossa felicidade. E agora, lembrando que era o mesmo espírito amigo, dizendo como na obra Autodescobrimento, uma busca interior, que as doenças têm a sua origem no uso inadequado das energias desde a nascente, desde o princípio inteligente do universo, que Ramatiz também afirma na obra Fisiologia da Alma, fato semelhante. E na mesma obra, ela já começa a dizer que temos escolhas. E na obra Desperte e Seja Feliz, há uma nova compreensão do amor, não há mais necessidade da dor. Que não era novidade nenhuma, porque Leon Denis já tinha derrubado por decreto a dor na obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor. A dor tem as suas causas, suas raízes no egoísmo, no orgulho. Cessando a causa,
desaparece o efeito. E coloca na mesma obra, com a vontade, nós podemos vencer todas as dificuldades, inclusive a morte. E a vontade, ele fala que é a essência da própria alma, da própria personalidade encarnada, e como vontade no espírito, a onipotência do espírito sobre as potências da mente, do perispírito e do corpo. E Joana de Ângeles vem afirmar mais tarde, em Dimensões da Verdade, que a fé é uma flama divina que aquece o espírito e dá-lhe força para superar tudo. Dores, desaires, tristezas, doenças, tudo, inclusive a morte. Tem mais alguma coisa? Opa, recebemos já bastante pergunta aqui. Vamos começar aqui com a do Rodrigo Mota. Ele pergunta aqui, você acabou de citar, citou vários luminares e por fim Ramatiz. Ele fala por quê, que ele é pouco estudado e que ele vê que você cita em todas as suas palestras a respeito dele e queria que você explicasse um pouquinho essa consciência. Ramatiz. Gratidão profunda pela pergunta, querido amigo. Esse irmão querido, nós estamos caminhando com ele desde Atlântida, Egito, Grécia, Indochina, Índia, até os dias atuais. Poderia dizer, com muita honra e humildade, assim como Francisco Cândido Xavier, em relação a Francisco de Assis, afirmou: eu sou um cisco, do Cisco ou do Chico de Assis. Eu sou um cisco em relação a essa realidade, quão grande é esse luminar. Nós estudamos Ramatiz por quê? Porque somos adeptos do ensino universal dos espíritos e não dos espíritas. E ele, como um luminar, que escrever a obra como Sob a Luz do Espiritismo e várias outras engrandecendo a doutrina dos espíritos, vemos que ele está um pouco à frente do nosso tempo, assim como Miramês, por isso são rejeitados. As verdades ou os véus que eles levantam em relação a outros luminares, contribuindo com os demais, porque cada um se encarrega de trazer uma parte desta verdade, conforme o próprio Miramês, e o estudante que busca essa verdade deve estudar, e Kardec recomendou-nos isso na obra O Livro dos Médiuns, que na busca dessa verdade, não estudar só os prós, os contras também, não ficar limitado só a um único sistema, nem a um único autor, estudar de tudo, como nos aconselhara Paulo de Tarso. Então, o espírita é um livre pensador e todo espírita é por si mesmo espiritualista. Nem todo espiritualista pode se afirmar espírita quando enxerga que o espírita de mente fechada, ele não vai querer isso para ele. Porque o espiritismo é o espiritualismo moderno, como colocamos a partir da 7ª e da 8ª edição da obra O Despertar da Consciência do Atma, o Anjo. Fizemos questão de colocar como nota de rodapé com Leon Denis que o espiritismo é o espiritualismo moderno. Se um dia nos cercearmos e não nos der a liberdade de afirmar que somos espíritos, adeptos à doutrina dos espíritos, jamais daqui para frente vou me afirmar espírita. E se alguém me cercear o direito de falar que eu sou espírito, adepto da doutrina dos espíritos, eu vou começar a afirmar: eu sou adepto da doutrina dos espíritos, como o espiritualismo moderno. Aí agora nós temos uma nova pergunta aqui do Alexandre. Ele pergunta o seguinte: você disse que numa reunião de estudos assistem-se entre si. Então, qual é o futuro das reuniões mediúnicas, passes e grupos de estudos? Uma boa pergunta. Boa não, magnífica pergunta.
e precisa coragem para fazer uma pergunta dessa, como o nosso irmão que fez sobre o Ramatiz. Vamos recuar no tempo, já que nós sabemos que nós podemos viajar no tempo. Você conhece um moço chamado Hippolyte Léon Denisard Rivail e os seus contemporâneos? Eles começaram com as ditas reuniões espíritas para conversar diretamente com os espíritos. E depois começou a valorizar reuniões que não tinham mais a comunicação direta com os espíritos. E preferiu que cada um buscasse a comunicação com o seu espírito, como está na própria obra de Kardec. A reunião de desobsessão foi extinta com Kardec na sua época. Então, o que o Luiz falou, ou o que você falou, que nas reuniões de estudos nos assistimos entre si, está na Revista Espírita de novembro, no primeiro artigo de 1868, com Allan Kardec. Numa reunião de estudos, nós nos assistimos entre si, encarnados com encarnados. Ele não falou de passe, que ele já viu que não funcionava também, eu já volto lá. Assistimos espíritos mais necessitados do que nós, desencarnados, com certeza, porque entre si somos nós encarnados. E somos assistidos por seres mais iluminados do que nós. Está numa única lição. Pior do que os obsessores, foi onde ele parou com as reuniões das obsessões, ou de desobsessão, são as nossas más inclinações, são elas que os atraem. Um militar que apresentou para ele, acusando os espíritos. E Kardec chegou à conclusão, falou, pior do que eles são as nossas más inclinações, são elas que os atraem. Antes de quem quer que seja intencionar domar um espírito mau, precisa cuidar de domar-se. Isso é Allan Kardec também, tanto na Revista Espírita de dezembro de 1862, quanto janeiro de 1863, quanto em obras póstumas. Quanto ao passe, na Revista Espírita de dezembro de 1862, alguém obsediado, possesso, e rapidinho alguém quer impor as mãos. Impôs. E a pessoa obsediada disse ao passista, vamos chamá-lo assim, a quem impôs as mãos: a mim você prejudicou, ao obsessor você fortaleceu. E Kardec naquele momento decreta, foi um decreto, para impor as mãos sobre alguém precisamos ter o conhecimento de causa e valores morais. Conhecimento de causa para saber o que está fazendo e valores morais, virtudes excelsas para qualificar os fluidos que vamos usar para pacificar a situação. Então, as reuniões mediúnicas, ou mediunismo, que aí está, não tem nada a ver com o espiritismo de Allan Kardec. Não foi isso que encontramos em suas obras. E se você quer saber se tem futuro, está com seus dias contados. Assim como nosso pai espiritual, nesta vida, perguntou para o nosso outro pai espiritual que nos colocou em 2 emissoras de uma dada fundação que nós não temos mais a liberdade de citar o nome para não comprometer. Então, Adão Nonato perguntou para Jeter e Jacomino, os 2 luminares, nossos paizinhos, tenho liberdade de falar. Jeter, melhor dizendo, perguntou para Adão Nonato, qual o futuro do espiritismo? E ele afirmou com coragem, convicção e lucidez: esse que está aí, está com seus dias contados. Essa coisa que cerceia, que limita, isso não tem nada a ver com o espiritismo. Esse também cessará. Assim como as reuniões mediúnicas, as reuniões ditas de cura ou passes, e também outras tantas. Ficará os estudos. A era da filosofia chegou. Em 1859, nos artigos de março e junho, volto a repetir, para estudarmos acerca das leis e das forças. A da moral estava chegando e já chegou para a nossa transformação
porque o Espiritismo veio para iluminar consciências pelo saber, para que elas se libertem pelo reto viver. Ok, foi bem explicado aí, né? E a Ana Paula Marques Fraga, ela dá uma consideração, não é nenhuma pergunta. Ela fala: Sebastião, tenho estudado bastante, escuto suas palestras e de outros irmãos, e tenho tentado ao máximo modificar minhas ações para usar com consciência e responsabilidade. Aí ela quer uma explanação sobre essa. Está no caminho, né? Ela tem que insistir, né? Mas esse é o caminho. Então eu vou te dar um conselho, se é que conselho se dá. Eu prefiro vender os conselhos, porque eles falam que conselho não se dá. Mas é brincadeira, querida. Qual o nome dela? Ana Paula Marques Fraga. Ana Paula Marques. Você veio do planeta Marques também? Porque o Alexandre que perguntou também é Marques. E nós temos um monte de Marques por aí. E eles são ousados. Então estude conforme Kardec nos ensina. Nós tentamos fazer isso no livro Despertar da Consciência. Estude as ideias. Dê uma sequência, um encadeamento, o desenvolvimento das suas ideias, que aí você vai estudar menos e compreender mais. Nós chamamos isso de estudar pouca coisa, ou melhor, muita coisa de pouca coisa. Você pega algo que você quer compreender. Pode consultar várias obras, mas veja o que tem lá no índice das obras que relaciona-se com o que você está estudando. Se for o pensamento, se for a vontade, se for a mente, se for o perispírito, se for o corpo. Se for você mesmo, você quer compreender o que você é. Então veja as obras que vão trazer um respaldo para que você possa avançar mais rápido. Não por acaso estudamos mais de 1.700 livros para compor um roteiro para facilitar esta trajetória, para que a criatura que desejasse conhecer-se e aprender a conduzir, a caminhar com as próprias luzes, não ficar na dependência nem de espíritos encarnados, nem de desencarnados, nem de seres cósmicos, porque, segundo Bezerra de Menezes, não serão os seres cósmicos, nem os espíritos desencarnados e nem os encarnados que irão curar-nos. Podem nos aliviar, podem nos esclarecer, mas cabe a nós. E você que está investindo em você, esse é o caminho. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás essa verdade que é você. O reino de Deus está dentro de nós. Se o reino está, Deus e o Cristo também estão. E segundo Allan Kardec, a doutrina dos espíritos existe para nos levar ao encontro do Deus e do Cristo que existem em nós. Uma vez encontrando-os, não precisaremos mais de doutrina. É isso aí. Então, nós temos, voltando ao Alexandre aqui, ele faz uma pergunta para dar uma aprofundada no tema aqui. Ele pergunta aqui: Sebastião, os seres do corpo podem expulsar a alma encarnada? Se sim, tem a permissão do Espírito Deus minúsculo? Então, dentro da minha família, eu já tive um caso, não foi uma expulsão, mas meu pai, né, ele tinha um mal de Alzheimer e nos últimos anos dele assumiu uma criança ali, um serzinho, para aproveitar aquele corpinho bom dele e ter as suas experiências. Eu sabia que não era ele mais ali. E o Sebastião também tem várias experiências e vai explanar esse assunto. Mais uma vez, gratidão profunda pela pergunta e a lucidez. Veja, Luiz, Kardec não fala que o espírito é o Deus do corpo? O corpo é da alma ou do espírito? Então, quem tem autoridade sobre o corpo é o espírito. E no Livro dos Espíritos, na questão 455, Kardec não dissocia a alma do corpo? E ela olha para um lado, vê o seu espírito, e olha para o outro, vê o corpo, e os laços no plural. O laço perispiritual que liga a alma ao corpo, e o laço perispiritual que liga a alma ao espírito, à sua consciência. E veja que interessante. O espírito conversa com o corpo, que o compreende. Ele passa um recado para o corpo.
E o corpo passa um recado para o espírito. Eles se comunicam e se entendem. E a alma não sabe nem o que está acontecendo. E Lancelin, na obra ditada por Miramês, organizada por Lancelin, psicografada por João Nunes Maia, chamado Iniciação, Viagem Astral, ele narra, Miramês, que o corpo tem autoridade para expulsar a alma que não está contribuindo com a sua evolução. Isso é um fato, porque quem está tirando a alma do corpo, na realidade, é o espírito, porque ele dá essa autoridade ao corpo, que é um ser. José Herculano Pires, numa palestra que nós colocamos uma fração dela em nosso livro, em 1979 ainda, 1974, muito tempo, ele fala que quando nós encarnamos, nós nos ligamos a um outro ser que não é o nosso próprio ser, é o ser do corpo. Ele é o nosso médium. Se eu contribuir para a sua evolução, porque ele evolui até se confundir com o perispírito, conforme está no item 24 do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Agora, se a alma não está contribuindo para que ele evolua até se confundir com o perispírito, ele tem o direito de trocar de alma, de trocar de comando. E o perispírito, que é a sua destinação, vai sofrer transformações sucessivas. Se a alma não contribuir para isso, ela também pode ser tirada do cenário por ele, porque ele vai evoluir até a completa purificação e ele, o perispírito, é a própria alma evoluindo. Se a alma acompanhasse a evolução do corpo e do perispírito, ela já estaria num caminho fantástico. Assim como nós, se acompanharmos a evolução do planeta, começando a observar pela natureza, nós já não erraremos o caminho. Mas se não acompanharmos pelo menos a evolução dessa parte densa, física do planeta, a gente vai ser tirado fora do barco. Obrigado pela pergunta mais uma vez. Agora, a Ana Paula Marques, ela retorna uma pergunta que todos nós queremos fazer. Percebi que depois disso, que foi a explanação anterior, vêm muitos pensamentos negativos em minha mente. Angústias. Será que são minhas antigas personalidades não aceitando minha nova realidade ao qual me proponho? Então, um homem novo pedindo passagem e querendo transformar o homem velho. Nós colocamos isso também no livro Ana Paula com Joana de Ângeles. Então, quando nós começamos a trabalhar alguma coisa nova, segundo a autora, nós começamos a criar no consciente, que é o mundo mental, usando a nossa inteligência, valendo-se da nossa imaginação, consultando a nossa memória, e aí está o segredinho. A memória na mente cria, ou melhor, ela é um link para o subconsciente, para o inconsciente e para o superconsciente. Se você visa o nobre, você está linkando com o superconsciente. Só que veja o segredinho. Para você chegar no superconsciente, você precisa passar obrigatoriamente pelo inconsciente, onde estão essas perturbações. Elas ficam sabendo das suas intenções e, na maioria das vezes, não quer boicotar o seu projeto. Elas querem se iluminar com a sua proposta. E Joana de Ângeles narra que, com um diálogo amoroso com essas imperfeições morais, você vai transformar a subpersonalidade, que são essas perturbações, em superpersonalidade, que são virtudes. Vai transformar vícios em virtudes, ou perturbações em algo harmonioso. Então não se perturbe. Todas as vezes que começar a pensar em algo nobre e aparecer um pensamento em desalinho, segundo a autora, na obra, veio na mente e fugiu a obra, mas daqui a pouco ela volta de novo. Então a autora narra, a tarefa não é tão difícil. Basta a cada pensamento perturbador você contrapor o pensamento enobrecedor. Jesus e vida é a obra. Então, a cada pensamento perturbador, você contraponha um de valores harmoniosos
enobrecedor. E assim que você começa a abraçar o pensamento perturbador com o pensamento harmonioso, com os sentimentos harmoniosos, ele se acalma, essa emoção se pacifica, esse pensamento se pacifica, essa sensação, o instinto, esse trauma, esse conflito, ou esse estado perturbador, seja lá o que for. E mesmo se for fora de você, porque se o seu ambiente é lúcido, se você está fazendo isso com lucidez, está respeitando as leis de harmonia e cultivando valores morais, jamais os chamados obsessores, nem de fora nem de dentro, adentram esse cenário. Eles vão esperar você construir no consciente, em conexão com o seu superconsciente, algo para reconfigurar o seu subconsciente que comanda o universo perispiritual e físico, define o seu comportamento e vai pacificar e iluminar o inconsciente por sua vez. Então você está criando algo no consciente, que é a mente, usando a sua inteligência, o seu pensamento como capacidade criativa, a imaginação para dar forma à sua criação, as virtudes, os seus sentimentos para dar vida. Você vai criar condicionamentos novos, hábitos novos, instintos novos e vão transferi-los para o subconsciente. E vai repaginar, ressignificar a coisa por lá. E assim que a coisa se acalmar por lá, esse inconsciente vai começar a receber substratos, porque o subconsciente, em parte, é fração do inconsciente e, em parte, é do superconsciente. Então, você, em conexão com o super, iluminou um tanto mais o sub, que vai pacificar o inconsciente, e todo o trabalho dessa pacificação e iluminação, você vai aprimorar virtudes e vai levá-las de volta ao superconsciente. Você sai do superconsciente com 2 talentos e chega lá com 4. Sai com 5 e volta com 10. É mais ou menos assim o processo. Aí a Tani Barroso, ela faz uma pergunta bem corajosa e bem dentro do nosso tema. Ela fala que já tem um tempo, pouco tempo, que ela está nesse trabalho de orientação, né, do processo de autocura, na conversa com esses órgãos, mas recebeu um diagnóstico para retirada desse órgão. O que eu faço? Se acalme, querida. É justo quando você intenciona curar o órgão, a causa vem à tona. Esse é um dos processos da homeopatia, por exemplo. O terapeuta, o homeopata, o médico, ou seja, alguém que apenas fez o curso e não é médico, porque só por fazer um curso de homeopatia você não é médico, não é médica. Então ele visa, com o semelhante, atrair o semelhante. Então, com uma forma vibracional que é do próprio terapeuta, usando a essência mãe, né, dos vegetais e dos minerais, vai, na causa, fazer a eclosão da causa perturbadora do órgão. Então veja agora, converse terna e amorosamente com as imperfeições morais que é a causa. E depois, com o órgão com perturbação enfermiça. Com as imperfeições morais, você vai convidá-las a mudar o curso de enfermidade para a saúde, de desespero para a esperança, de tristeza para a alegria. E o órgão você vai envolvê-lo em vibrações de amor, num diálogo terno e amoroso, e vai convidá-lo à normalidade, a que volte à normalidade, que volte ao estado de harmonia, o estado de saúde, que é o estado natural dele. Se em alguns dias o energismo do corpo se renova e em certas situações basta a mentalização para criar um órgão novo, você pode adiar um pouquinho a cirurgia se a coisa não for tão grave, respeitando a medicina, se der para adiar, e mergulhar não só no órgão. Mais uma vez, Joana de Ângeles, mergulhe nos tecidos, nesse intrincado meandro de conjuntos celulares e envolva essas células em vibrações amorosas. Reprograme o seu DNA. Mergulhe ainda mais nas forças moleculares atômicas, nas forças que coordenam a coesão e sustentação da vida no corpo biológico e no perispírito, que são os elementais. E fale com eles com humildade, com sinceridade, com docilidades, que eles vão te atender. São eles que montam
o mundo subatômico, que constrói o mundo atômico, molecular, celular, o mundo dos tecidos, dos órgãos, dos sistemas, dos corpos. Tente mais um pouquinho, nós vamos te ajudar. A equipe Despertar da Consciência irá fazer o máximo para te auxiliar. Mas não diz respeito à medicina. Se você perceber que não consegue, não se perturbe, não se mutile, não se culpe. A medicina também é de Deus. É melhor entrar na vida espiritual faltando um órgão do que perder toda a vida num processo perturbador de consciência culpada depois. Então faça o seu melhor, o seu máximo. Se Deus encoraja todos os esforços que tendem para o bem, multiplicando 100 ou 1000 vezes a mais, você vai ter essa potência em seu favor para reconstruir. Mas não faça somente a programação de dentro para fora. Depois o cuidado com o que lê, com o que ouve, com o que vê, com o que come. Cuide do que entra também para te ajudar na reconstrução, alimentos vitalizantes, bem fresquinhos, as energias condizentes com a realidade que você quer reconstruir. Então, de dentro para fora, de fora para dentro também. Aí a nossa amiga Lucy, ela falou aqui que diante dessa informação sobre o passe, ela não tomou mais passe e estou muito bem seguindo os ensinos do despertar. Foi bem bacana. Na realidade, Lucy, ou Lucy, porque o Y dá direito da gente falar as duas coisas. Não é o ensino do despertar, é o ensino dos espíritos. O despertar da consciência do Atma, o anjo, estuda o ensino universal dos espíritos, pelo menos o ensino universal dos espíritos que nós conseguimos enxergar. Jetta Giacomini, que numa forma muito amorosa e motivadora, é que diz-nos: você encontrou, ou a equipe Despertar da Consciência encontrara um livro escondido dentro da codificação dos espíritos. Mas parece que o nosso tempo já está findando, né, Luiz? Tem mais alguém que... Uma pergunta muito importante aqui que merece... Então vamos responder mais essa. O Nilson Martins, ele falou assim que ele passou muito tempo doente, que conseguiu, através desse processo da transformação desses seres, né, e do vício, respeitando e me respeitando nesse processo. Hoje eu posso ajudar o meu filho que passa por esses vícios? Pode sim, meu querido. Joana De Angelis, nós colocamos aqui na página 348 do livro Despertar da Consciência. A autora narra que você pode usar em seu favor as ideias enobrecedoras, os planos de futuras ações benéficas que são portadores de energias equilibrantes para reorganizar os seus complexos campos celulares, onde está a dependência, para harmonizá-los e para aumentar a produtividade. A autora diz também que você pode usá-los em favor de outros seres. E pode ser o seu filho, e ajudando o seu filho vai ajudar todos os filhos. Quando um ser se ergue em oração, principalmente o amor de um pai pelo um filho, de uma mãe pelo um filho, já ergue consigo a humanidade inteira, mesmo sem pensar no filho. Então imagine a potência de um pensamento bem arquitetado, conforme Kardec em Obras Póstumas. Você vai se conectar com todas as suas vivências, com todos os seres dentro de um mundo e com todos os seres em todos os mundos. Leon Denis narra que se esse pensamento, se essa vibração for perseverante, for amorosa, você não se esmorecer, convicto da postura, energias enobrecedoras, você vai gravar na essência consciencial do ser mais refratário, do ser mais incrédulo, do ser mais fora de sintonia que você possa conhecer esse raio de entendimento para ajudar não só o seu filho, mas de preferência todos os filhos. Mas infelizmente o nosso tempo acabou. De nossa parte, gratidão profunda. E se quiser nos dar a honra de levar o nosso filho para casa, o Despertar da Consciência do Atma, o Anjo, esse é a versão capa dura com costura reforçada que você pode brincar sem machucá-lo. Esse outro
nós chamamos de airô ou aramado de cobre. Tem até uma fitinha aqui como marcador. É mais fácil o manuseio, bem mais prático. Então, no site o despertardaconsciência.com.br, nós temos o livro lá à sua disposição. Lá você encontra o link para o nosso canal, para as nossas redes sociais. Em breves dias, a nossa TV web, TV O Despertar da Consciência. Vai ter lá um link no nosso site para você já assistir. Vai ficar rodando as séries da TV, seminários, palestras para você e de alguns amigos que nos permitir, né, dividir os conteúdos. E também você pode entrar em contato com Neuza Marques no telefone 11 2455 8138, se você tiver dificuldade, e o WhatsApp que lá está, ela é a responsável por ele, você vai falar diretamente com ela. O Facebook é de sua responsabilidade. O canal do YouTube, responsabilidade da Marcela Lima. O Instagram, responsabilidade da Marcela Lemos. Mas a distribuição do livro em grande escala para os distribuidores, porque nós fornecemos para o leitor final ou para o consumidor final e para os grupos de estudos. E vendemos as nossas palestras. Os demais distribuidores em todo o país, todos os sites, é a megalivros.com.br que vai lhe fornecer o livro. Então, entre em contato com megalivros.com.br. Então, a Alvorada Veículos em Três Lagoas, o telefone 67-3521-7670. Se você quiser comprar o seu veículo revisado, com garantia, com procedência, porque só recebe o benefício das leis divinas quem respeita a lei dos homens. É um dos nossos parceiros. A Matsumoto Imóveis, no 67-3509-3200, você pode adquirir o seu imóvel e ela se esforça para entrar na mesma frequência esse processo vivenciado pelo Márcio, o Bruno e o Vanderlei e outros colaboradores na Alvorada Veículos. E se você quiser um hotel para te acolher com conforto e ao mesmo tempo um restaurante com qualidade, Hotel Del Príncipe.com.br em Marabá, e lá você pode ter a informação da pousada colonial em São Luís, do mesmo proprietário, que é o nosso irmão José Benedito, que é ou colaborador, para ser mais exato, ou alguém que contribui com esse projeto desde 2007 e 2008. Agradeço uma pessoa que doou a primeira iluminação para o primeiro estúdio aqui, o Estúdio Despertar da Consciência antigo. As primeiras séries que foram para a TV. Edson Havayangni. É mais ou menos assim. Edson, eu tenho certeza. Agora, o segundo nome deu um nó na minha língua. Mas agradeço a ele e agradeço a todos os que estão colaborando mensalmente